Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Amados e diletos irmãos, estamos chegando à reta final do nosso estudo sobre o Sermão do Monte. Hoje eu quero vos falar acerca de dois caminhos. São versículo 13 e 14 do livro de Mateus, capítulo 7, onde o Senhor Jesus diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Eterno e soberano Deus, Deus de misericórdia, Deus de bondade, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, mais uma vez, Pai, entrando em Tua presença, pedindo uma unção, uma porção gloriosa do Teu Espírito Santo, Pai, para poder ministrar a Tua palavra, para poder, Senhor, trazer uma mensagem oriunda, ó Deus, do Teu coração, ao coração deste Teu servo, deste meu irmão, desta minha irmã, que me ouve, ó Pai, que me acompanha através da rede social. Eu te peço, meu Deus, fala comigo, Pai. Usa-me conforme Teu querer. Usa-me, Senhor, conforme a Tua benignidade, conforme a Tua vontade, Pai. Pois sou Teu servo e necessito, Senhor, ser impactado com Teu poder, para poder transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor quer que eu venha falar neste dia de hoje. Este, Pai, é o meu pedido em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, o Senhor Jesus, no livro de João, no capítulo 10, versículo 9, ele diz assim: Eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Muito bem, identificamos agora quem é a porta. Aqui ele está dando, aqui no livro de Mateus 7, ele está dando o conselho para que todos nós viéssemos entrar pela porta, porque existe uma porta larga, uma porta espaçoso, um caminho que conduz à perdição, e são muitas pessoas que entram por este caminho. Amados e diletos irmãos, eu peço perdão pelos barulhos de latido de cães. Eu não tenho cachorro, mas a vizinhança tem, e estou gravando agora pela manhã, existe muita movimentação na rua. Amados, vamos à palavra do Senhor. O Senhor Jesus, Ele traz-nos conselhos úteis para ser aplicado em nossa vida. Muitos estamos, amados, então, caminhando para a reta final de nosso estudo sobre o Sermão da Montanha. Muitos comentaristas têm sugerido que, estritamente falando, a parte principal do Sermão do Monte, ele termina no versículo 12 do capítulo 7, quando o Senhor Jesus encerra a sua fala dizendo: Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque este é a lei dos profetas. Então ali o Senhor Jesus encerra o seu Sermão do Monte. Agora ele passa, a partir do versículo 13, ele começa as aplicações, a advertência final, ou a conclusão propriamente dita. Momento em que ele exalta os seus ouvintes a tomarem consciência da importância e da necessidade de colocar em prática as suas instruções nas suas vidas diárias. Necessitamos, amados irmãos, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor Jesus tem ensinado no Sermão do Monte. Eu não sei quanto áudio eu gravei. O capítulo 5 eu sei que deu 14 áudio, o capítulo 6 deu 15 áudio, o capítulo 7 eu não contei ainda, mas eu tenho plena certeza que ao encerrar todas estas mensagens, algo de bom será tirado para cada um de nós. Aqueles que querem receber os primeiros áudios, é só entrar em contato com o presbítero Gregório, que eu tenho tudo arquivado, tudo guardado. A partir do
versículo 13, então Jesus enfatiza mais fortemente do que antes a necessidade da escolha. Há que se escolher entre o reino de Satanás ou o reino de Deus. Lembra que eu vos disse que a escolha é nossa, a atitude é nossa. Nós que decidimos se vamos ou não. Ainda que conheçamos a palavra de Deus, ainda que venhamos conhecer na profundidade a palavra de Deus, assim mesmo nós corremos o risco de sermos lançados no inferno, pois a decisão é nossa, cabe a cada um de nós. Nós temos livre arbítrio. Você pode conhecer, acreditar que existe um Deus poderoso, e assim mesmo a decisão sua pode ser de não seguir a este Deus. Então a decisão é de cada um de nós, amado. A escolha é nossa. Agora há uma necessidade de escolher entre o reino de Satanás ou o reino de Deus. A cultura prevalecente ou a cultura cristã, de fato, cada ação da vida confronta o homem com a sua decisão. Você tem que decidir agora. Qual é a decisão é sua? Ou você segue as culturas, aqueles que as pessoas dizem, isso é algo cultural, a cultura, no caso, mundana, ou a cultura de uma vida cristã, uma vida abundante na presença do Senhor nosso Deus? A decisão cabe a mim, a decisão cabe a ti, a decisão é nossa, meus amados. Nós decidimos se vamos ou não trilhar o caminho da vida. Nós decidimos se vamos prosseguir a nossa jornada da fé. Então, aqui o Senhor Jesus, Ele nos coloca diante de algo que deve ser efetuado, ser colocado em prática. De fato, amado, cada ação da vida confronta o homem com a sua decisão, diante da qual ele não pode permanecer impassível, ele não pode permanecer em cima do muro, amado. Ele não pode permanecer querendo agradar a um, querendo agradar ao outro. Ou ele agrada a Deus, ou ele desagrada a Deus. A decisão cabe a cada um de nós. Sempre deve haver uma escolha. Você deve escolher entre o caminho. Foi isso que uma vez Moisés, ao encerrar o seu discurso próximo da sua morte, ele disse: os céus e a terra hoje eu tomo como testemunha contra vós, que eu tenho proposto a cada um de vocês dois caminhos, ou o caminho da vida ou o caminho da morte. E aí ele dá um conselho dizendo: escolha, pois, o caminho da vida, para que vivam vocês e a sua descendência. Então a decisão que eu tomar hoje, ele vai refletir naquilo que irá ocorrer dentro do meu lar, dentro da minha família, aquilo que irá acontecer com a minha descendência. A decisão que eu tomar hoje, ele vai refletir lá no futuro, diante dos meus descendentes. Basta vocês conferirem, amados, livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 15 até o versículo 20. Essa é uma decisão que Jesus põe diante dos ouvintes nesta passagem. Nessa passagem, ele traz algo que nós precisamos realmente compreender. Foi isso também que que Josué falou aos seus ouvintes, que ele diz: escolha vocês hoje a quem servir, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor, disse Josué. Então, chega o momento de decisão, chega o momento que precisamos tomar partido. Ou servimos a Deus, ou servimos ao mundo, ou agradamos a um, ou desagradamos a outro. Assim sendo, vamos analisar a mesma forma mais detida esta mensagem que o Senhor Jesus traz para nós neste dia de hoje. Ao final do seu sermão, Jesus deu um conselho aos seus discípulos, dizendo-lhe: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho
que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos a que encontra. Veja bem, existe caminho, existe uma porta larga, existe um caminho espaçoso, e muitas pessoas estão andando nesse caminho, estão passando por esta porta. Mas a porta da vida, ele é estreito, o caminho é apertado. E existem pessoas que inclusive nem encontraram esta porta, nem encontraram. E para encontrar esta porta é necessário primeiro encontrar o caminho. E onde está o caminho? O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, o que ocorre? Muitas pessoas querem viver à sua maneira, eles não querem viver segundo os desígnios de Jesus, eles não querem entrar pelo caminho da vida que é Jesus, eles não querem entregar a sua vida para Jesus, querem viver de qualquer maneira, e então eles não encontram a porta estreita, eles não encontram esta porta estreita. Esta porta chama Jesus, ele mesmo disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O Senhor Jesus, como sendo o caminho, ele nos leva até o portal dos céus. Como sendo a porta, como sendo o portal, ele nos introduz até a presença do trono de Deus. Então é necessário, amado, o próprio Senhor Jesus aqui traz uma ilustração, usando uma palavra, mostrando-nos através desta mensagem que existe a porta larga e existe a porta estreita, existe o caminho largo e existe o caminho apertado. E o caminho, a porta larga e o caminho largo, as pessoas querem, porque pode entrar de qualquer maneira, mas a porta estreita, o caminho apertado, quando é para você muitas vezes abandonar aquilo que muitas vezes te dá prazer, você decide que deve prosseguir da sua maneira, e aí você deixa de ser discípulo do Senhor Jesus. Aqui o Senhor Jesus, portanto, traz-nos, falando sobre dois caminhos, são traçados aqui, é um resumo que o Jesus traz, resumidamente, mostrando, falando que sobre sendo cada um descrito por seus marcos visíveis e por seus fins, ele conduz da vida presente a do além do túmulo, amados. Jesus está falando de algo que está além desta vida, além deste mundo terreno. Ele já está tratando sobre o futuro, dizendo que algo que irá ocorrer além do túmulo. Um dele conduz através de uma porta estreita que é vista de fora, não tem nada que recomende, comparativamente pouco encontra esta entrada. Porque durante a sua vida terrena escolheram as regalias do mundo, escolheram aquilo que o mundo lhe ofertaram. Então eles não conseguem se contentar com algo que vem de Deus. Eles querem algo que vem do mundo. Então o Senhor Jesus mostra que à vista de fora, esta porta estreita, ele não é desejado, comparativamente pouco encontra esta entrada. Está tão deserta que facilmente pode ser perdida. De outro lado, há uma avenida larga, uma avenida ampla, uma avenida espaçosa e extensa, que muitos fatores convidativos e que impele as pessoas a prosseguir nela, que leva as pessoas a prosseguir nela. E o seu fim há um portal amplo, um portal imponente, mas esta entrada e este portão, com toda a sua qualidade, com toda a sua amplitude que o mundo está recomendando, com todos
convite para satisfazer-se e viver-se livre e desfreadamente do mundo, conduz à destruição eterna. Seu fim é a condenação eterna. Seu fim é o próprio inferno. Este caminho amplo, esta porta ampla, ela conduz à perdição eterna. O que se nota de imediato nesse versículo é a natureza absoluta da escolha que se apresenta. Todos nós preferimos ter muito mais opções do que um só. Ou melhor ainda, gostaríamos de fundi-la todas em uma religião global, eliminando assim as necessidades de qualquer escolha. Porém, Jesus dá-nos um exemplo, dá-nos uma demonstração à nossa incredulidade, à nossa maneira, muitas vezes, de agir fora do seu reino. Ele não nos permite as confortáveis soluções que muitas vezes propomos. Em lugar disso, ele insiste que, afinal de contas, há uma só escolha, porque só há duas possibilidades. Não existe a terceira possibilidade. Existem pessoas que criaram. Eu quero vos dizer, amados, que existe céu e inferno. Não existe o purgatório. Não existe aquela que as pessoas irão, depois de morto, pagar o preço para sair do purgatório para entrar nos céus. Não, amado. Existe só dois caminhos. O Senhor Jesus deixa bem claro: ou o caminho estreito ou o caminho largo, ou a porta espaçosa ou a porta apertada. Não há outra maneira de chegarmos aos céus. Ou céu ou inferno. A decisão é sua, a decisão é minha, a decisão é de cada servo do Senhor. Ou céu ou inferno. Não há outro meio de sermos salvos, não há outra maneira. A escolha que você fazer hoje, ele vai refletir no teu futuro de amanhã, após o túmulo, após a sua partida deste mundo, ou você ao atravessar esta vida, ao findar esta jornada, você inicia uma nova etapa da vida. Ou você trilhou o caminho estreito, ou trilhou o caminho largo. Ou você trilhou o caminho que te conduz para o reino dos céus, ou trilhou o caminho que te conduz para o reino das trevas. A decisão que tomamos hoje, ele vai refletir no futuro de amanhã. Portanto, amado, não há outro meio. Portanto, cada um ele sabe a escolha que fez. Em lugar disso, ele insiste que, ao final de contas, há uma só possibilidade. Aliás, duas possibilidades. Só há duas possibilidades: o caminho dos céus ou o caminho do inferno. Um dos caminhos é fácil. A palavra mostra que ele significa ser largo, ser espaçoso, ser confortável. Algum manuscrito combina este sentido e chama o caminho de largo e confortável. Há muito espaço nele para a diversidade de opinião e a frouxidão moral, as doutrinas que muitas vezes a igreja tem tentado trazer para cada um de vocês, que tudo é liberado para você. Essas doutrinas são do caminho largo, do caminho espaçoso. Alguns, portanto, amado, há muito espaço nele para a diversidade de opiniões. Existe uma frouxidão moral e o caminho da tolerância. Tudo se é tolerado. Não, presbítero, não fala sobre isso, senão a igreja vai esvaziar. Presbítero, não pregue sobre isso, senão esse irmão, ele é grande dizimista, ele vai parar de vir aqui na igreja. Presbítero, não pregue, não fala sobre esse pecado, porque esse irmão está praticando isso e eu estou orando por ele, para Deus ter misericórdia dele, para que ele, quando ele se converter, ele vai se tornar uma bênção. Meu irmão, para com isso.
você vai pagar o preço pela esta alma. Você deve combater o pecado, sim, deve falar sobre o pecado. Eu sou bem claro, meus irmãos, tem pessoas tomando santa ceia indevidamente, e quem é o culpado? É o líder, é o pastor, é a liderança que não está dando ensino. Você deve ensinar os seus membros aquilo que é verdade. Você não deve trazer uma doutrina de frouxidão, não. Ou você é servo de Deus, ou você não é. Não existe uma frouxidão moral, não. O caminho da tolerância, que você permite tudo, onde você não tem freio nem limites de pensamento ou de conduta. Amados, vamos analisar isso. Nós somos viajante neste mundo tenebroso. Estamos aqui como peregrino, e os viajantes deste caminho seguem as suas próprias inclinações. Isto é os desejos dos corações humanos em sua degradação, na sua permissividade, onde se permite tudo, no seu egoísmo, na sua hipocrisia, a religião mecânica, a religião falsa, as ambições, aquilo que muitas vezes tem entrado em seu coração. Essas coisas não precisam ser aprendida ou cultivada. É preciso esforço para resistir a elas, e nenhum esforço para praticá-la. Por isso, o caminho é largo, é fácil. O caminho difícil, por outro lado, ele é estreito. Seus limites são claramente demarcados pela palavra de Deus. Jesus disse que a porta que leva o caminho difícil, ela é estreita, e é preciso procurar para encontrar. Ele mesmo disse que muitos inclusive não acharam esta porta. É difícil, disse ele. Esta porta, ela é estreita. Ele diz assim: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontre. Alguns inclusive nem encontraram. Estão dentro da igreja, estão dentro do templo, mas não encontraram a porta estreita, não encontraram o caminho apertado, estão andando em passo largo para o inferno. São religiosos, são hipócritas, são pessoas que conhecem a palavra de Deus. Jesus está tratando com teus servos, está tratando com a sua igreja, com a pessoa que conhece a doutrina, que conhece a palavra. Ele não está tratando com o mundo. Existe uma ambição muito grande dentro da igreja que quer seguir de qualquer maneira, amado, e o caminho é difícil, o caminho é estreito, muitas pessoas não conseguem encontrar. Jesus disse que a porta que leva ao caminho da vida, ela é difícil, ela é estreita, e é preciso procurar para encontrá-la. É fácil errar esse caminho, é fácil não encontrar esta porta, porque ela é estreita, indica a entrada de um edifício ou uma porta de muro de uma cidade em relação a todo o espaço ao seu redor do edifício ou da cidade. A porta, ela é estreita, disse ele, ela é estreita. É interessante observar que aqui do trecho onde o Senhor Jesus traz no livro de Lucas 13, versículo 24, a palavra grega utilizada, ela é traduzido como tiras, uma palavra comum que indica a porta de uma casa. Isto é uma porta ainda mais estreita do que aquela. Por outro lado, a porta que leva ao caminho fácil é larga, pois é só uma questão de tomar o caminho fácil. Evidentemente, não há limite para as bagagens que podemos levar conosco. Não precisamos deixar nada para trás nesse caminho largo, nesse caminho espaçoso. Esse caminho você pode prosseguir de qualquer maneira. Você pode entrar nesse caminho cheio de problemas, cheio de vício, e continuar andando dessa maneira, mas o seu fim é a morte eterna. Agora, o caminho da vida, o caminho apertado, você precisa procurar, você precisa se dedicar.
No caminho largo você não precisa deixar nada para trás, nem mesmo o pecado, a justiça própria ou o orgulho, tudo você pode carregar nesse caminho largo, mas no caminho estreito, o caminho estreito, o caminho que leva à vida, você precisa se despir da sua natureza carnais. O caminho do mundo, ele é um caminho onde os cristãos incrédulos prosseguem da sua maneira, daqueles que não são discípulos do reino. É fácil ser percorrido, pois tem amplo espaço para receber todos os tipos de pessoas, com muitos e diferentes ideias sobre os alvos, sobre os valores da vida. As multidões podem caminhar livremente por esse caminho, pois ele tem espaço, ele é espaçoso. Esse caminho é tão espaçoso que diversos indivíduos podem viajar por ele sem atrapalhar uns aos outros e mesmo sem notar os outros viajantes. Entrar pela porta implica na decisão de viver ou de cumprir certos propósitos. A porta, pois, aponta para a escolha boa ou má que uma pessoa faz neste presente vida. O caminho, quer apertado, quer espaçoso, implica no modo de ser, de viver, ou seja, no modo de vida. Muitos cristãos não se atentam para os padrões de conduta requerido por Jesus no Sermão da Montanha e acabam por não fazer a sua vontade, não fazer a vontade de Jesus. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mateus 16, verso 24. Apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, verso 20. Ao fim de entrar pela porta estreita, temos que nos desfazer de muitas coisas. Primeiro, temos que confessar o nosso pecado. Confessar o nosso pecado e abandonar a prática do pecado. O pecado, a ambição, o egoísmo, a cobiça, e até mesmo se for necessário, muitas vezes precisamos nos afastar muitas vezes do convívio da família, que nos prejudica muitas vezes a nossa jornada de fé. Muitas vezes a própria família te impede de prosseguir a sua jornada de fé. Então muitas vezes há uma necessidade de nos afastarmos até do convívio familiar, se quisermos entrar pela porta estreita para prosseguir o caminho da fé. A porta, portanto, precisamos negar a nós mesmos, negar-se a si mesmo. A porta é estreita, pois a porta precisamos nos abandonar a prática do pecado. Precisamos agora viver na obediência, obedecer à voz do Espírito. Como encontrar esta porta? Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. João 10, verso 9. Alguns costumam dizer: todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira, isso não é verdade. Foi Jesus quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então isso deixa bem claro no livro de João, capítulo 14, verso 6. Ele é o único caminho à vida, ele é o único caminho que conduz ao Pai. O outro caminho, ele conduz à perdição. Não existe, é isso que as pessoas dizem: a todas as religiões leva a Deus. Nenhuma religião te leva a Deus. Nenhuma, amado. A religião não te leva a Deus, a religião te mata. A religião ele te faz simplesmente ser religioso. O que te leva a Deus é o caminho da vida, é Jesus Cristo, o Senhor da eternidade. Portanto, quando as pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus, ele está te enganando, pois o próprio Jesus deixa bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, não há outra porta, nem qualquer outro caminho que te conduz ao Pai. Alguns até pensam que já entraram pela porta estreita, mas Jesus lhe dirá naquele dia: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7,
verso 23. Portanto, amado, é isto que o Senhor Jesus traz-nos nesse dia de hoje, falando-nos sobre o caminho, sobre aquilo que precisamos compreender. Isso porque é possível conhecer a linguagem correta que o Senhor Jesus traz para cada um de nós. Acredite, amado, precisamos acreditar na palavra de Deus, precisamos ser sábio, acreditar intelectualmente nas doutrinas, obedecer às regras e ainda assim não ser salvo muitas vezes. Por quê? Porque viveu praticando iniquidade. Você pode até conhecer a Deus, acreditar que existe um Deus, acreditar que você pode conhecer a Escritura de ponta a ponta, mas assim mesmo acabar se perdendo. Portanto, é evidente que o nosso Senhor não emprega um método utilizado por muitos pregadores avivalistas que fala como se a obtenção da salvação fosse uma das coisas mais fáceis do mundo. Jesus, ao contrário, descreve a entrada no reino como algo que por qualquer coisa você acaba perdendo. Por um lado é muito desejável, mas que por outro lado não é de modo algum fácil. A porta da entrada ela é estreita, ela tem de ser encontrada. O caminho a qual ela está ligada é apertado, é difícil de prosseguir. Jesus foi mesmo disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Este é o pedacinho do maná dos céus que trago para vocês neste dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus, amados. Amanhã eu estarei falando sobre dois tipos de transeante, dois tipos de viajante que prossegue caminhos diferentes. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Graça e paz para todos. Amém.